Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Muito bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a essa videoaula, a esse experimento que a gente está tentando desenvolver aqui em condições extraordinárias. Estamos todos vivendo condições extraordinárias no mundo, né? Mas especificamente, acho que de maneira particularmente drástica aqui no Brasil, por motivos que são bem conhecidos de todos nós, não é? Mas diante da necessidade de isolamento social, enfim, né? Que todo mundo que tem um pouco de bom senso e que pode também, né, tá seguindo, a gente resolveu aqui expor, fazer uma experiência de exposição, na verdade, pelo menos de parte do conteúdo da disciplina Economia Política 1, que nesse momento deveria estar acontecendo se não fosse a epidemia, né, ali dentro da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Pará, onde eu leciono, não é? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Giancarlo, eu sou professor de Economia Política na FACECOM, na Faculdade de Ciências Econômicas da UFPA, da nossa mamãe UFPA, e vamos tentar introduzir aqui algumas ideias importantes que fazem parte da ementa dessa disciplina Economia Política, e no final das contas vamos tentar usar esse espaço aqui para a gente poder debater um pouco, afinal de contas, mais uma vez, aonde temos acesso, né, às tecnologias digitais, enfim, elas estão proporcionando aí a possibilidade da gente poder trocar conhecimento, da gente poder fazer debates, enfim. Esse curso é um curso pensado para os alunos e para as alunas de Ciências Econômicas, mas está aberto, qualquer pessoa pode assistir, qualquer pessoa pode comentar aí enfim, no espaço para comentários que tem aí nessa rede social onde a gente está compartilhando esse vídeo, tá certo? Sintam-se livres, fiquem à vontade, né? No final das contas a gente espera que chegue nas pessoas mesmo, né? E que a gente tenha, enfim, a oportunidade de trocar ideia, né? De pensar o mundo, de pensar a sociedade tal como ela hoje se apresenta, né? Dentro das suas contradições, dentro das suas tensões, dentro das suas desigualdades. Estamos aqui para pensar o mundo contemporâneo, tá? Normalmente, quando nós, professores, a gente faz um vídeo, uma transmissão, uma entrevista, né, na televisão, enfim, né, a gente tenta colocar atrás da gente os nossos instrumentos de trabalho, que são os livros, tá certo? Como aqui em casa a nossa biblioteca, ela fica para aquele lado da sala, e seria uma dificuldade enorme a gente mover, enfim, né, o terminal do computador aqui que eu estou utilizando para fazer essa videoaula, ali para frente da biblioteca, só para poder ter os livros atrás. Um dos recursos que eu aprendi a usar nessa sensacional ferramenta de videoaulas aqui, que é o OBS, né, o Open Broadcast Streaming, ou alguma coisa assim, é um software livre, gratuito, né, que serve para fazer transmissão, enfim, né? Um dos recursos que aprendi a fazer nisso aqui é o Chroma Key. E aí, como, enfim, a gente não tem como mover o computador ali para a nossa biblioteca, o que eu fiz foi trazer a biblioteca de Alexandria, entendeu? Com todos os seus pergaminhos, antes dela ter sido queimada. Claro que, enfim, isso é uma representação. Eu espero a cada videoaula, porque vão ser várias, né? Tem uma sequência, o curso, enfim, ele tem um começo, meio e fim. Ao longo dessa sequência de videoaulas aqui, eu espero a cada vídeo trazer uma biblioteca diferente. Enfim, Biblioteca de Alexandria para nós aqui agora, tá certo?
Gente, essa primeira videoaula aqui, enfim, esse nosso primeiro bate-papo, espero que seja, esse nosso primeiro bate-papo, ele vai ser a introdução do curso. Antes de falar sobre isso ainda, é importante, isso aqui, na verdade, não se trata exatamente quer dizer, não é EAD, tá certo? Por que não é EAD? Em primeiro lugar, porque é um curso livre, faz quem quiser, não são só os alunos da Facecom que podem fazer, tá? Em segundo lugar, eu não estou cobrando presença, enfim, eu não posso fazer isso, né? Porque, como todos nós sabemos, né, a gente vive num país onde existe um acesso extremamente desigual, né? A internet, enfim, as tecnologias digitais, né? Nem todo mundo tem um terminal de computador em casa, enfim, internet. Então, evidentemente não conta como o nosso semestre letivo, mas eu espero que apoie, né, o nosso semestre letivo e, sobretudo, eu espero que apoie e que traga um pouco de alento e de motivação para todos nós que estamos vivendo esse momento extraordinário, né? Fora do que é a nossa vida cotidiana, tal como nós a conhecíamos, né? Bom, essa primeira videoaula aqui vai ser uma apresentação do curso, tá? Ela vai ser uma introdução ao nosso curso e, como nós veremos aqui, ela vai estar dividida, tá certo? Em 4 momentos. Deixa eu aparecer aqui, porque eu não estou aparecendo. Pronto, olha eu aqui de novo. Essa nossa primeira apresentação ela vai estar dividida em 4 momentos, tá? Então, o plano geral da nossa apresentação é o seguinte. Primeiro, eu quero deixar claro qual é o objetivo geral do curso. Em segundo lugar, eu pretendo fazer aqui uma breve, né, definição e uma breve história da economia política, tá certo? O assunto é longo, ele é controverso, e eu vou tentar fazer uma apresentação a mais sucinta possível aqui. Num terceiro momento, a gente vai conversar um pouco sobre as concepções de mercado enquanto um operador social. E o nosso quarto e último momento, eu vou apresentar a bibliografia básica da disciplina, que vai ser o Capital, tá, do Karl Marx. Para dizer o quê? Para dizer que a crítica da economia política, para nós, ela vai ser o nosso princípio lógico, o nosso método e o nosso arsenal conceitual para a gente entender o nosso objeto de estudo, que é a sociedade de mercado. Sim? E esse nosso primeiro momento tem o objetivo de apresentar o objetivo geral do curso, né? Do que esse curso como um todo, do que todos esses vídeos que eu vou tentar postar aqui, do que eles vão tratar de maneira geral, tá certo? Pois o objetivo geral do nosso curso, ele vai ser o de, tá aqui ele, certo? Vai ser o de problematizar os conflitos, as tensões e os rumos da sociedade capitalista. Esse é o nosso primeiro, é o primeiro momento do nosso objetivo geral. E a gente pretende fazer isso por meio de um método, tá? Que método é esse? É o método crítico. Vamos apresentar ele em linhas muito gerais dessa maneira. A gente pretende problematizar a sociedade capitalista por meio da crítica. E da crítica ao quê? Sim, a crítica à noção de que os mecanismos de mercado atuam enquanto operadores sociais capazes de conduzir as relações de produção e de troca rumo a um estado de harmonia, de equilíbrio e de crescimento. Gente, isso aqui, na minha tentativa de definição, nada mais é do que, enfim, em poucas palavras, o pensamento liberal. Tá? Como o pensamento liberal enxerga a sociedade. Então a gente vai, novamente, a gente vai tentar então, trocando em miúdos, a gente vai tentar problematizar a sociedade capitalista por meio da crítica ao modo como os liberais entendem o funcionamento da sociedade capitalista. Gente, isso é uma coisa ampla para se fazer. É um trabalho monumental, é um trabalho gigantesco, tá certo? Nessa sequência de vídeos que eu pretendo apresentar para vocês aqui, não dá, em um curso de um semestre, não dá para a gente dar conta disso. E como essa tarefa é uma tarefa
gigantesca, eu diria uma tarefa monumental. A gente vai tentar fazer isso num primeiro momento, é por isso que a disciplina chama Economia Política 1, tá? A gente vai tentar fazer isso num primeiro momento a partir de um dado recorte. Qual é a janela por onde a gente vai entrar na sociedade capitalista para enxergá-la criticamente? Bom, essa janela é o processo de produção. O processo de produção de mercadorias, mas ali também é o processo de produção de ideias, é o processo de produção das próprias classes sociais e do processo social de luta de classes, que é como nós entendemos o fundamento do movimento histórico da sociedade capitalista. Muito bem, está implícito aqui, ou na verdade está explícito, que nós entendemos que o processo de produção de mercadorias, ele é um fundamento dessa sociedade de mercado. Nossa, isso já causa controvérsia o suficiente, porque não são poucas, na verdade é hegemônica. Voltamos a Alexandria, hein? É hegemônica, na verdade, hoje em dia, a visão de que a sociedade de mercado ela é regulada, os mecanismos dela funcionam a partir da lógica das trocas, sim? Gente, é evidente que as trocas, elas são, não é que importantes, elas são fundamentais, elas são parte desse todo, só que a gente vai começar por algum lugar. E o lugar por onde a gente optou começar, e não foi eu que optei começar por esse lugar, isso está dentro da nossa fundamentação teórica. Este curso tem uma fundamentação teórica e uma opção teórico-metodológica, depois eu falo melhor sobre isso, mas dentro dessa fundamentação teórico-metodológica, dentro dessa nossa opção de recortar a sociedade capitalista, é o processo de produção que a gente vai pensar como fundamento, tá? E o processo de circulação, de troca, de distribuição e o consumo, que também é importante, né? É uma coisa muito circunstancial e anárquica, mas muito importante para a gente entender a sociedade capitalista. Tudo isso a gente vai tentar dar conta a partir de uma janela específica, que é a janela do processo de produção. Um segundo momento da nossa exposição, a gente vai partir para uma definição e para um breve histórico da economia política. Não é tarefa fácil. Eu estou me baseando aqui em algumas referências. Nesse momento da apresentação, eu estou me baseando em duas referências bibliográficas fundamentais que eu estou deixando aqui, tá certo? Na descrição do vídeo. Acesse a descrição do vídeo, ali você vai ter todas as referências bibliográficas que estão sendo utilizadas e você vai ter também os links em PDF para você acessar essas referências bibliográficas. Estamos aqui tentando, né, disponibilizar referências bibliográficas que sejam acessíveis gratuitamente entre aspas, porque você precisa ter um terminal de computador e internet para conseguir fazer o download desses arquivos. Mas uma vez que você tem acesso a um terminal de computador, né, ou a um celular, que hoje em dia, enfim, né, também dá, e a internet, você tem como fazer o download gratuito de toda a bibliografia, não só desta primeira aula, que é a aula de introdução, mas de todo o curso, tá certo? Então tá, momento 2 da nossa apresentação. Vamos lá. Definição e breve histórico da economia política. Gente, vocês me perdoem, mas eu vou fazer uma coisa que ela contraria totalmente assim, a ideia de bom exemplo, mas eu vou acender um cigarro enquanto eu desenvolvo esse raciocínio aqui, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do termo economia política. Isso aqui, esse fragmento de texto aqui eu tirei da Enciclopédia Britânica, versão em inglês, por isso que ele está aqui embaixo em inglês, em cima é uma tradução livre que eu fiz, tá? Acho bacana o verbete, eu gostei. O termo economia política, vamos ler junto aqui. O termo economia política é derivado da polis grega, significando cidade ou estado.
e oikonomos, significando aquele que gerencia um lar ou uma propriedade. Então, do termo economia política, da expressão economia política, uma parte dele, polis, né, vem da polis grega, sim, da cidade, estado, da unidade onde se faz, né, o debate público. E oikonomos, significando aquele que gerencia um lar ou uma propriedade. Então, a economia política, portanto, ela pode ser entendida como o estudo de um país que seria o lar público, o lar de todos, né? O estudo de como um país é administrado ou governado, levando-se em conta tanto fatores políticos quanto econômicos, né? Ou seja, a economia política, ela tenta entender, segundo essa definição aqui da britânica, né? O bem público, um país, uma nação, como ela é administrada, como os rumos dela são definidos, né? Para onde apontam os rumos dessa nação, dado que ela precisa ser governada levando-se em conta fatores políticos quanto econômicos. E aí os fatores econômicos, para a gente não cair numa definição redundante, né? Esses fatores eu diria que eles são os seguintes, né? Tá no centro dessa definição de economia política a gente pensar na produção e na circulação. Nesses dois processos, o processo de produção e o processo de circulação. Né? Enfim, as trocas, a distribuição, o consumo. Né? Esse conjunto, ele é o conjunto que a economia política, enquanto campo do conhecimento, né, é de onde ele parte para tentar entender a sociedade, o funcionamento da sociedade. Aqui está dizendo, na verdade, nação, né? Em muitos textos, o próprio Marx, em vários textos dele, a ideia de economia política aparece como, eventualmente, pelo menos nas traduções que eu peguei, aparece eventualmente como a ideia também de economia nacional, entende? A ideia de economia política é quase similar à ideia de economia nacional. O que significa que, e depois a gente vai aprofundar isso melhor, economia política não é uma soma, a disciplina economia política e o objeto da economia política, eles não são uma soma de ciência econômica e de ciência política. Ciência econômica e ciência política, vamos já adiantar isso, são coisas que têm uma existência enquanto campo disciplinar delimitado, definido, com cadeira na universidade, é posterior da economia política, sim, tá? Né? Então a economia política, na verdade, não é uma soma desses dois termos, ela, na verdade, é a raiz desses dois termos, sim? Quer dizer, desses dois campos disciplinares, né? Dentro da divisão do trabalho intelectual, dentro da divisão do trabalho científico, né? Economia política é um grande tronco, sim? A economia política é um grande tronco. O contexto histórico, né, da expansão do capital comercial na Europa, né, da complexificação do capital comercial na Europa, ali a gente pode inclusive pegar a expansão mundial do capital comercial, né, a partir do século XV, XVI, tal, né, vindo já de um processo de lenta desagregação das estruturas feudais. Em alguns países da Europa, o fim da abolição das relações de servidão, sim, né? O aparecimento o aumento de uma classe de trabalhadores livres, né? Camponeses. Esse é o contexto, né? Histórico. Tem alguns séculos aí nesse contexto histórico que eu estou colocando, sim? Né? Esse é o contexto histórico de nascimento da economia política, né? Veja, não tem um marco, o dia que nasceu a economia política, tá? Ela se desenrola, ela se desenvolve conforme se desenvolve a própria sociedade capitalista. Então, a economia política, tal como nós a conhecemos, ela é produto da própria sociedade capitalista. Enfim, do desenvolvimento das suas contradições, do seu aprofundamento. Mas a sistematização da economia política, nós sabemos bem, certo? Ela se dá com os autores que a gente chama os autores da economia política clássica, dentre os quais a gente tem os dois grandes expoentes aqui, o Adam Smith e o David Ricardo, tá certo? Né?
Isso aí é já a partir do século, portanto, né, 18 para o 19. A economia política, isso aqui dizem o Braz e o Neto, tá? A economia política, para o Smith e o Ricardo, preocupava-se em entender o conjunto das relações que estava surgindo na crise do antigo regime. Como as transformações nas relações mercantis estavam engendrando uma nova sociedade, né? Veja que o processo histórico que vai dar origem a essas profundas transformações que, mais uma vez, vão acontecer na Europa, certo? E, sobretudo ali, Inglaterra, mas também França, enfim, Holanda. Essas transformações, elas estavam inquietando os pensadores que se defrontavam com os problemas da produção, da circulação, o dinheiro, né, o valor, os preços, né, os impostos, enfim, né? E são autores que eles vão se colocar... isso fica muito claro na literatura do Adam Smith, que ele fica um bom tempo, ele passa um bom tempo preocupado em criticar os autores que ele chama de mercantilistas, certo? Né? Para dizer o seguinte, olha, a gente tem uma sociedade agora na qual os indivíduos, atuando de acordo com seus próprios interesses, eles promovem um estado de harmonia, de bem-estar dentro dessa sociedade. Eles acabam fazendo com que essa sociedade adquira uma harmonia própria, né? Isso tudo acreditando que as classes sociais que surgiam à época, e a gente vai chamar essa classe social de burguesia, a primeira delas, a classe revolucionária dessa época, sim? A burguesia, né? A classe que estava derrubando o antigo regime, sim? Que estava comandando o processo estava comandando politicamente o processo de derrubada do antigo regime, né? A burguesia, ela estava, enfim, formulando ideias, né, para dizer, olha, qual é a melhor maneira da sociedade funcionar? E é o que vai surgir no pensamento desses economistas políticos clássicos, né, modernos, né, Smith, e aí toda uma linhagem até a gente chegar no Ricardo, né, o que eles vão sugerir é que é o que a gente vai conhecer, enfim, como laissez-faire, certo? Né? O livre mercado. Então, os indivíduos agindo de acordo com o seu interesse, cada um, a partir do seu interesse, promovem uma dinâmica, né, dentro da sociedade, e essa dinâmica, para os economistas políticos clássicos, ela conduziria necessariamente a um estado de harmonia, de bem-estar social, né? Isso tudo promovido por uma força, né? São relações, elas são tidas como naturais da sociedade, sim? Esses autores clássicos, eles entendem as relações de mercado como relações naturais da sociedade. E essas relações, entende-se essas relações como sendo orquestradas por aquilo que vai ser popularmente conhecido como a mão invisível, sim, do mercado. Está no centro desse pensamento. Veja, portanto, que não se tratava de um recorte disciplinar apenas. Era uma teoria social, um elenco articulado de ideias que buscava oferecer uma visão de conjunto da vida social. E mais, os clássicos não se colocavam como cientistas puros, tal como a gente entende ciência pura hoje, mas tinham claros objetivos de intervenção política e social. Gente, isso aqui é extremamente importante, tá? Para tudo que virá adiante no curso que a gente pretende oferecer aqui, tá certo? Esses autores, eles não se colocam, como a gente entende hoje, cientistas puros. Em que sentido isso? A gente entende não, como uma determinada corrente, né, da filosofia da ciência, entende como ciência pura, certo? Porque esses autores, no fundo, eles estavam pensando ao mesmo tempo, eles estavam observando como eles entendiam ser objetivamente a sociedade, tá? Eles estavam formulando como eles entendiam ser racionalmente modelos, sistemas explicativos dessa sociedade, tá certo? Ao mesmo tempo, e é aqui que vem a parte importante, ou de onde eles se diferenciam de tudo que a gente entende como ciência pura, enfim,
Ao mesmo tempo, esses autores também estavam propondo políticas de intervenção social, tá? Essa época da história europeia, né, enfim, da Inglaterra, principalmente da Inglaterra, para os proprietários de terra interessava protecionismo, tudo bem? Para os proprietários de terra interessava taxar o preço de importação dos cereais. Para os industriais, né, para a burguesia nascente, como um todo, mas especificamente para a classe de capitalistas industriais nascentes, era interessante que, por sua vez, que os preços dos cereais, que eles não fossem taxados na sua importação, ou seja, que não houvesse protecionismo. Por quê? Porque, evidentemente, isso faria com que o preço do trigo, havendo regiões produtoras de trigo em outros lugares da Europa que produziam a preços muito mais baixos, né, do que os oferecidos ali na Inglaterra, a Inglaterra importando esse trigo, né, isso faria com que o preço do cereal, que era básico na alimentação da população, baixasse e que isso, enfim, possibilitasse, né, o pagamento de menores salários e que, portanto, eles pudessem ter maiores lucros. Resumão, enfim, os economistas políticos, eles nascem dentro desse contexto histórico, dentro desse debate, tá? O que é melhor? Taxa a importação de cereais e aí protege a classe de proprietários de terra ou não? Não taxa a importação de cereais, deixa importar cereal barato e aí você privilegia a classe de proprietários de capital, dos industriais, tá certo? Veja que essa discussão que a economia política passou por ela, a economia política clássica, passou por ela profundamente, né? Protecionismo, não protecionismo, essa discussão toda tinha a ver com um contexto histórico e com um conflito de classes, um conflito entre cidade e campo, podemos dizer assim, né? Campo, proprietários de terra, e cidade, os industriais, tá certo? A burguesia, de maneira geral. E esse conflito de classes, ele aparece no pensamento dos economistas políticos clássicos fortemente. O debate entre o Malthus e o Ricardo, o debate de todos esses economistas políticos clássicos, ele está acontecendo dentro desse contexto histórico e ele responde a esse contexto histórico. Portanto, percebe? Veja que isso conflita bastante com a ideia de ciência desinteressada, neutra, pura, não é verdade? Né? Enfim, a economia política era, portanto, concomitantemente, diz agora o Bresser Pereira, tá? Análise factual e sistema de valores. Análise factual, ela está observando cientificamente a realidade. E também é no sistema de valores. E tenta se colocar e prescrever políticas para essa sociedade diante dos conflitos que ocorrem dentro das distintas classes sociais que compõem essa sociedade, percebe? Ainda nas palavras do Bresser Pereira, o mundo do ser e do dever ser eram confundidos, né? Ou se misturavam, confundidos não é uma boa palavra, se misturavam, né? Não havia uma distinção clara entre o que os economistas hoje chamam de economia positiva e de economia normativa. Ou então, diferença entre análise econômica e política econômica. Economia positiva seria que os economistas hoje chamam de economia pura, certo? Tá? A gente vai entrar depois nessa discussão melhor. E economia normativa seria o que fazer diante dos dilemas colocados por como a sociedade se nos apresenta e cobra da gente soluções. Então, os economistas políticos clássicos entendiam as categorias econômicas como naturais. Isso é importante. Os economistas políticos clássicos entendiam os conceitos econômicos, os conceitos formulados ali pelos seus sistemas, como sendo expressão do movimento natural da sociedade. Hein? Se a gente disse natural, a gente está dizendo, portanto, universal, eterno, para sempre.
em todos os lugares, em todos os espaços, para sempre. Os economistas políticos, importante isso, guardem, os economistas políticos clássicos entendiam as categorias econômicas como naturais. Uma vez descobertas pela razão humana e instauradas na vida social, permanecem eternas e invariáveis na sua estrutura fundamental. Essa ideia, segundo Braz e Neto, né, ela deriva do justnaturalismo moderno, representado pelo John Locke, tá? Por isso, embora eles quem? Os economistas políticos clássicos, certo? Embora eles não fossem neutros, eles se pretendiam objetivos. Espero que essa frase amarre um pouco e dê coerência em tudo isso que eu estou tentando expor aqui, tá certo? E aí, os economistas políticos clássicos, eles têm no centro do seu pensamento, né, uma coisa que começa a se conformar no Adam Smith, mas depois ela toma forma robusta com o Ricardo, né? Os economistas, isso segundo Braz e Neto, tá? Os clássicos puderam desenvolver a teoria do valor trabalho. Guardem isso, porque isso aqui é um conceito sobre o qual a gente vai se debruçar muito ao longo desse curso, tá certo? E vai ser problemático, tá? Não vai ser fácil a gente dar conta disso. Mas vamos começar por algum lugar, né? Os clássicos puderam desenvolver a teoria do valor trabalho, que quer dizer, em pouquíssimas palavras, trabalho como fonte de onde provém o valor das mercadorias, tá? Então, os economistas clássicos, o fundamento teórico de uma parte considerável deles, e aí, sobretudo, o Ricardo, tá? É a ideia de que o trabalho é a fonte de onde provém o valor das mercadorias que circulam, que são vendidas, que são trocadas dentro de uma sociedade de mercado, tá? A gente vai chamar isso de teoria do valor-trabalho. Fonte do valor é o trabalho. Teoria do valor-trabalho, tá? Isso é fundamento do pensamento dos autores clássicos, sobretudo o Ricardo, né? Então, os clássicos puderam desenvolver a teoria do valor-trabalho porque pesquisavam a vida social e econômica a partir da produção dos bens materiais e não da sua distribuição. O que o Braz e Neto estão falando aqui pra gente. E aí também recomendo a leitura ali do Corazza para dar conta disso com mais profundidade, mas os economistas clássicos, eles desenvolvem uma determinada teoria, uma teoria que é o núcleo do seu pensamento, uma teoria que ela é o ponto de partida do seu pensamento, que é a teoria do valor-trabalho, é do trabalho que provém o valor, né, das mercadorias, e eles levantam a bola dessa teoria, e eles desenvolvem essa teoria porque eles estavam observando a sua sociedade, o seu contexto histórico, que era o contexto histórico de emergência da burguesia industrial. Eles observam o seu e também das relações do aprofundamento das trocas mercantis. Eles observam o seu contexto histórico a partir de uma janela, já falei isso antes, lembra? De uma determinada janela, que é a janela da produção. Sim? Vai voltar esse assunto, tá? Vai voltar esse assunto. Mas por enquanto a gente vai ficar com isso aqui, eu acho importante. Deixar aqui um marco, deixar demarcado aqui que os economistas políticos clássicos, sobretudo o Ricardo, mas isso começa lá no Adam Smith, eles trabalham a partir desse referencial básico, desse núcleo teórico que é a teoria do valor-trabalho. E eles formulam essa teoria do valor-trabalho porque eles observam o seu próprio mundo, a sua própria sociedade, a partir desta janela específica, que é a janela da produção e não da distribuição. Tá? Aí o Braz e Neto vão dizer, não sem uma certa ironia, compreende-se assim que após 1848 é um ano que na Europa se dá uma série de revoltas, de princípios de revolução, a partir sobretudo lá em Paris, enfim, na França,
a partir da classe operária, né? E aí é um ano importante, né? É um ano importante para a gente entender a história do capitalismo. 1848 é um ano, né, de um marco, né? Um marco. Aconteceu coisas antes e muitas outras depois, mas 1848 é um marco, né, do que a gente pode chamar de luta de classes entre proletariado e burguesia. Sim? Aí o Braz Neto diz, então, compreende-se por que depois de 1848, tanto a teoria do valor-trabalho quanto a investigação social e econômica, a partir da análise da produção, elas tinham sido abandonadas pelo pensamento burguês conservador. Opa, tem uma ruptura aqui no que a gente está falando, hein? Tá? A gente está dizendo que os economistas políticos clássicos trabalhavam em cima de uma matriz teórica que era a do valor-trabalho, certo? E que depois de 1848, isso é o Braz Neto que estão falando, depois desse marco, os intelectuais burgueses, né, os pensadores da economia, eles abandonam a teoria do valor-trabalho e passam a negar a teoria do valor-trabalho que fundamentou o pensamento dos clássicos de Smith até Ricardo, tá? Veja, ele está colocando isso como, o Braz e Neto estão colocando como marco desse abandono da teoria do valor-trabalho pelos economistas, esse momento histórico, que é um momento histórico de acirramento, né, da luta de classes entre burguesia e proletariado na Europa, proletariado fabril, industrial, urbano, tá? Enfim, essa nova ciência que vai surgir a partir do abandono e da negação da teoria do valor-trabalho, né? Veja bem, ela passa a se autodenominar agora não mais economia política. Cada vez mais ela passa a se autodenominar economia. Economia só, com E maiúsculo. Pegou essa ideia? Essa ideia é importante. A partir do momento em que os economistas abandonam a teoria do valor-trabalho, a economia política passa a se chamar economics. Tá? Esse pensamento burguês conservador, né, ele passa a considerar como extracientíficas, né, a teoria do valor-trabalho, então ela foi considerada extracientífica pela economia com E maiúsculo, que a partir da segunda metade do século XIX substituiu na cultura burguesa, especialmente nos meios acadêmicos, a economia política clássica. Tá? Isso são Braz e Neto trocando em miúdos tudo isso que a gente tentou expor aqui agora. Esse pensamento burguês conservador, a partir da segunda metade do século XIX, nós vamos denominar aqui de maneira geral, na sua raiz, como os economistas, a corrente dos economistas neoclássicos, tá? Aqueles que os liberais gostam de dizer que fizeram a revolução neoclássica, certo? A revolução marginalista. Sobretudo esses autores que a gente está chamando aqui da corrente neoclássica, então o Alha, o Jevons, o Menger, né? E aí, enfim, toda uma corrente que lhes sucede, né? Esses autores, eles vão dizer o quê? Né? Vão abandonar a teoria do valor-trabalho, mas vão colocar o quê no lugar dela, né? Os neoclássicos, em todo o seu trabalho, visam desenvolver uma ciência pura, uma ciência pura, objetiva, positiva, desvinculada de valores e isenta de influências ideológicas. Para isso, eles procuram organizar, né? O que eles colocam no lugar da teoria do valor-trabalho? Para isso, eles pretendem organizar uma ciência a mais abstrata e universal possível. Surgem
os modelos econômicos matemáticos, os gráficos e as equações tomam conta da ciência econômica. Esta se transforma em um sistema de conhecimentos abstratos rigorosamente ordenados. Então aqui, resumão de tudo isso que a gente colocou até agora, certo? Os economistas políticos clássicos, eles tentaram formular um pensamento no qual eles observavam a sociedade, racionalizavam essas observações de maneira sistêmica, e isso constituía um quadro dentro do qual se concebia a organização da sociedade. A organização da sociedade em classes, não é? Produtores, trabalhadores, proprietários de terra, as três classes clássicas colocadas pelos economistas políticos clássicos, tá certo? E isso tudo apontava para onde? Apontava para propostas de como a sociedade deveria funcionar. Sim? Né? Tinha, portanto, esse aspecto normativo. O que a gente está dizendo aqui? A partir de meados do século XIX, né, existe uma ruptura no pensamento econômico, e essa corrente, que a gente está denominando aqui de corrente neoclássica da economia, vai tentar suprimir, vai destilar a economia política clássica, abstraindo todo esse conteúdo que dizia respeito às classes sociais, que eram colocadas sempre a partir do processo de produção, sim? Proprietários de terra, proprietários de capital e proprietários de nada mais do que a si mesmos, os trabalhadores, né? Então, os economistas neoclássicos, ou os economistas que se colocam como economistas positivos, não é? O que eles vão fazer? Eles vão, repito esse termo porque ele é importante, eles vão destilar a economia política clássica e vão purificá-la de modo que dela sobre, né, modelos matemáticos, racionais. Eles tentam sistematizar o comportamento dos agentes dentro dessa sociedade de mercado. Percebe? Agora nós não temos mais classes sociais, agora nós não temos mais nação, ponto de vista político, e tampouco nós temos proposta, pelo menos a desculpa é essa, nós não temos mais um aspecto normativo de como a sociedade deveria funcionar. Né? O que os economistas neoclássicos nos dizem é o seguinte: olha, a gente diz como os agentes atuam no mercado. A gente racionaliza e modeliza o comportamento dos agentes no mercado. Tá? Isso tudo a partir de modelos, de formulações matemáticas que se pretendem, por serem matemáticas e modelísticas, elas se pretendem puras, isentas de valores, tá certo? As mais abstratas e universais possíveis. Fica claro esse resumão? Esse corte é importante, tá? Porque, de certa forma, ele também está dizendo o seguinte: ele é a morte da economia política clássica. Sim? O que tanto o Braz e Neto estão falando, quanto que o Bresser, principalmente o Braz e Neto, mas o Bresser e Pereira também estão falando, é que existe um momento em que há uma espécie de sepultamento da economia política clássica, fundada, como a gente já insistiu aqui, na teoria do valor-trabalho, colocando-se em seu lugar aquilo que os neoclássicos vão chamar de teoria do valor-utilidade, certo? O cálculo marginal, né? Que pega a oferta e demanda, né? O comportamento dos agentes, né? E a partir disso tenta demonstrar, né, da maneira como eles entendem ser a mais científica, o processo de formação de preços, enfim. Então, o que nós temos? Da economia política clássica, a economia, com E maiúsculo, economics, ela herda, economia pura, positiva, ela herda a ideia de que as categorias burguesas, propriedade privada, dinheiro, lucro, etc., são suprahistóricas.
supra-históricas é a mesma coisa que dizer eterno. Natural, para sempre. É igual, repito, é igual em todos os lugares, em todos os tempos históricos, não muda. Veja, os economistas neoclássicos, aqueles que suprimiram uma concepção de sociedade, né, formada por classes, própria desse fundamento teórico que é a teoria do valor-trabalho, esses economistas neoclássicos, eles conservam da economia política clássica, porém, uma ideia. Que ideia é essa? Eles conservam a ideia central da coisa toda. Eles conservam a ideia, né, de que as categorias burguesas, dinheiro, propriedade privada, lucro, são eternas, porque elas são próprias do ser humano. Próprias do ser humano. Entende-se, a partir da matriz de racionalidade neoclássica da economia, que o ser humano é movido, né, pela busca do melhor benefício, do melhor resultado, com o mínimo investimento de recursos. Isso tudo num cenário, né, de recursos que são finitos, limitados, escassos. Ou seja, eles sublinham a ideia de que as categorias da sociedade de mercado, elas são inerentes à própria existência humana. Muito bem, se os economistas neoclássicos suprimiram da economia política clássica a concepção de sociedade a partir de classes sociais, de que da produção derivam as classes das quais se formam a sociedade e que entram em conflito, né? Uma vez que os neoclássicos suprimiram essa ideia, qual seria, enfim, a concepção de sociedade da agora assim chamada economia? Como a economia, a partir da sua matriz neoclássica, entende a sociedade? É o que a gente vai ver na sequência. Então tá, vamos nós aqui para o terceiro momento dessa exposição, no qual a gente vai tentar dar conta aqui das concepções de mercado enquanto ordenador social. Na verdade, seria melhor ainda dizer o seguinte, a gente vai tentar dar conta de como é que os liberais, e aí em particular os economistas neoclássicos, eles entendem a sociedade. Vejam lá o que diz o Bresser Pereira, tá? Para a gente começar essa discussão. Ele diz o seguinte, olha, toda a realidade econômica e social, ela é violentada pela economia neoclássica, para que possa ser demonstrada a tese central do liberalismo econômico, tá? Que é o quê? A tese de que a intervenção estatal na economia é dispensável, estando garantido o pleno emprego e a eficiência máxima, além de uma satisfação ótima de produtores e consumidores, desde que prevaleçam as condições de concorrência perfeita no sistema econômico. Uma vez, né, que a intervenção estatal é dispensável na economia, né, e os agentes de mercado são deixados para atuar livremente, está garantido o pleno emprego, a eficiência máxima, a alocação dos recursos, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai! Bom, é o que eles dizem, sim, né? E é o que eles conservam, né? Essa ideia de que o mercado se autorregula. Vamos entender por que essa ideia é importante para a gente chegar naquilo que seria a concepção, né, dos economistas neoclássicos de sociedade. A concepção neoclássica de sociedade, ela nega a possibilidade de se considerar na análise econômica o que eles chamam de coletividades sociais. Tudo bem? É aquilo que eu estou dizendo aqui. Nega a existência de classe. Não é que nega a existência. Não nos importa. Purificamos. Isso é assunto para outras pessoas. A economia não trata disso. A economia não trata de classes, não trata de nações, não trata de orientações políticas, tá? Então, esse pensamento neoclássico, ele é fundado na noção de individualismo metodológico. Oi, pra gente sacar o que esses caras entendem por sociedade,
é preciso a gente retomar esse conceito aqui, tá? A maneira como eles retomam esse conceito, o conceito de individualismo metodológico, né? O que seria esse individualismo metodológico? É a ideia de que os agentes econômicos atuam para adquirir o máximo de satisfação possível com o mínimo de dispêndio possível em um cenário de recursos escassos, ou seja, limitados, finitos. O que é um agente econômico nessa concepção? É um indivíduo, qualquer indivíduo. E qualquer indivíduo, todos os indivíduos, sempre vão atuar, porque isso é dos indivíduos, é da racionalidade humana. Segundo os economistas neoclássicos, tá? Todos os indivíduos sempre vão atuar para adquirir o máximo de satisfação possível, com o mínimo de dispêndio possível, isso sempre num cenário em que os recursos são limitados, num cenário em que os recursos são finitos. O que significa dizer, a atuação dos agentes individuais no mercado, ela é vista como um mecanismo que automaticamente gera harmonia, bem-estar e ordem social. Os indivíduos, cada um atuando do jeito como quer, indo ao mercado e jogando o jogo do mercado, se todo mundo for livre para fazer isso, automaticamente estão garantidas, né? Harmonia, bem-estar e a ordem social. E aí eles dizem, enfim, né? Ameaçam com o dedo em riste, apontando pra gente, ameaçadoramente, tétricos que eles são. Caso essa ordem seja contrariada, o resultado inevitável seria o totalitarismo ou o caos, tá? Existem sutilezas, tá? De autor para autor. Por exemplo, a gente já insistiu aqui, mas vamos reafirmar. Para o Adam Smith, lá da economia política clássica, certo? Lá no século XVIII, essa ordem de mercado, ela é uma ordem natural. Tá lá no texto da Angela Ganem, tá, pessoal? Pega o texto, lê para aprofundar isso. Mas para Adam Smith, a sociedade, a mão invisível, é Deus. É a natureza da sociedade. Deixa fluir essa natureza que vai dar tudo certo. Tá? Por quê? Porque, em última instância, é a natureza. E a natureza, em última instância, é Deus. Tá? Não contraria ele, porque senão a economia vai dar errado. Né? Pro Valha, eu não sei falar o nome dele, tá? Me desculpem, me perdoe a ignorância. É francês, né? Pro Valha, a sociedade, quer dizer, essa ordem, né? A ordem de mercado, pro Valha, a ordem de mercado é uma ordem racional. Ela existe porque a racionalidade existe, a razão existe, e dada a existência dessa razão, não contraria a razão, meu amigo, contrariou a razão vai dar errado, tá? Né? É da razão o fato de que os indivíduos atuando livremente no mercado, isso constitui um todo harmônico, que dá certo, que funciona. Para o Hayek, né, ele vai melhorar esse raciocínio, né, dos neoclássicos. Para o Hayek é uma ordem espontânea. E aí ele chegou no coração por isso que os anarcocapitalistas amam ele, essa rapaziada toda. Gente, essas sutilezas, elas são sutilezas importantes para a gente entender diferenças entre os autores, mas elas apontam mais ou menos no mesmo sentido, certo? E que sentido elas apontam? Vamos colocar um diagrama aqui, que foi um diagrama que eu mesmo elaborei, é claro que inspirado numa fonte, numa riquíssima fonte de elaboração de diagramas que a gente tem no nosso mundo contemporâneo. Eu elaborei esse diagrama aqui para a gente
poder exemplificar, ilustrar, né, o modo como, vamos falar agora, os liberais, mas em especial os neoclássicos, né, eles entendem como funciona a sociedade, né? A sociedade funciona assim, ó. Ó, esse gráfico aqui vocês gostaram, hein? Eu tentei fazer, cara, igual do Dallagnol, mas o do Dallagnol é muito tem as setinhas apontam todas paralelas. Eu não consegui fazer isso, tá? As setinhas ficarem paralelas. Mas é basicamente isso. O que é a sociedade para esses caras? Indivíduo, 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 vários indivíduos. Indivíduo, 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 cada um deles movido, né? Cada um deles movido pelo seu desejo. O Smith diria egoísta. Os neoclássicos diriam racional, né? Cada indivíduo movido, né, pelo seu desejo de obter o maior ganho possível, com o mínimo possível de dispêndio de recursos, dentro de um cenário onde esses recursos são escassos, tá? Todos esses indivíduos, eles tentam alcançar essa maximização do prazer por meio da onde? Por meio do Deus mercado, por meio do mercado, onde eles vão atuar, onde eles vão interagir, onde esses indivíduos interagem e dessa interação anárquica, podemos dizer, certo? Ela não é orquestrada por ninguém que está no meio dela dizendo, olha, o mercado funciona dessa maneira. Não, a concepção neoclássica e, de maneira geral, a concepção liberal de sociedade é esta concepção aqui, tá? Essa concepção da Dallagnol, tudo bem? É essa concepção de que, veja, ao mesmo tempo uma concepção muito simples e que faz exatamente aquilo que a gente está falando. Ela exclui qualquer tipo de problematização. Quem são esses indivíduos, meu amigo? São indivíduos. São todos iguais. Todos eles querem a mesma coisa. Todos eles perseguem o mesmo objetivo. Todos os indivíduos perseguem o mesmo objetivo, certo? Que é qual? Maximizar o prazer, né? Por meio do quê? Das trocas de mercado, né? Onde eles vão tentar obter, né, o maior benefício possível com o maior dispêndio possível. Tudo isso sabendo que o mercado não é infinito, os recursos não são contados, né? Não quer dizer que eles sejam poucos, quer dizer que eles sejam numericamente definidos, né? O nome disso, o nome que a gente está dando para isso, então, novamente, é individualismo metodológico. Eu estou dizendo que isso é uma concepção, eu não, mas estou afirmando a ideia, né, de outros autores de que isso é uma concepção atomística de sociedade. Átomos, os indivíduos são átomos, coisinhas iguais. Coisinhas iguais. E átomo mais átomo mais átomo mais átomo significa o todo. E o todo é o quê? O todo é o mercado. Essa é a concepção de sociedade dos liberais, tá? É uma concepção de sociedade bastante simplista. Vamos lá. É uma concepção de sociedade bastante simplista, mas é eficiente para os propósitos deles. Eu estou aqui fazendo gozação, mas é uma concepção de sociedade bastante eficiente para os propósitos de formular uma ciência econômica que se pretende positiva, isenta, neutra, ou seja, que ignora as complicações sociais dadas pela existência de classes, de valores, de posicionamentos políticos, de uma série de coisas, gênero, identidade. Para eles, indivíduos, somos todos iguais. E o todo é um todo feito desse conjunto de átomos, desse conjunto de indivíduos. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair.